Muito bem. Pessoal, boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Especialmente aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui, né? Nós esperamos que nesta noite a gente possa tirar proveito do que nós vamos falar aqui, né? E que todos vocês possam sair daqui melhores do que quando aqui chegaram. Aliás, todos vocês não, todos nós, né? Me incluo nessa também. Olha que bacana. Sempre que eu venho aqui, eu falo que para mim é uma alegria estar falando das coisas de Deus. E hoje, muito mais ainda, que hoje nós vamos falar das leis de Deus. Olha que legal. Do Livro dos Espíritos, tá? Aproximadamente as questões 621, 619 e 625, nós vamos focar nessas questões. Bem, a lei de Deus, também chamada de lei natural, foi utilizada na criação do universo e ela que mantém o nosso universo. Olha, se nós pensarmos que se a Terra fosse 10% menor do que ela é, nós não estaríamos aqui. Se ela não girasse na velocidade que ela gira, que é 1.500 e poucos quilômetros por hora, nós não estaríamos aqui. Se a distância dela para o Sol fosse maior ou menor, nós não estaríamos aqui. Porque a temperatura dela não poderia ser. Se a distância do Sol, né? Então, tudo funciona na natureza, está tudo certo. Tudo tem uma razão de ser. Acreditar que um Big Bang gerou tudo isso, é como o Benjamin Franklin diz, né? Acreditar que o mundo surgiu de um Big Bang é acreditar que uma explosão numa tipografia gerou um livro. Explodiu, aí tudo ordenadamente foi lá para dentro do livro e se fez. Não. Deus está presente em tudo, as leis de Deus estão presentes em tudo. Sobre isso que nós vamos falar. Inclusive nas nossas vidas. Naquela hora que a gente vê que passa por dificuldade e tal, é a lei de Deus agindo sobre nós. Ele é sempre justo e sempre bom. Vamos lá. Mas na pergunta 621, foi perguntado o seguinte: aonde estão escritas as leis de Deus? Aonde estão escritas? Como nós temos várias versões de Bíblia, e elas são diferentes, não podem estar todas certas, não é verdade? Então, perguntou onde está escrito? Olha a resposta. Na consciência. Na nossa consciência. Deus, quando nos criou imortais, simples e ignorantes, Ele colocou as leis aqui na nossa mente. Então, todos nós temos a lei de Deus aqui dentro. Todos nós. Porque Deus seria injusto com um filho dele que não a conhecesse. Então Ele deixou alguns conhecer e outros não. Como é que fica? Não é verdade? Então, todos nós conhecemos. Bem, todos nós conhecemos, todos nós temos ela gravada em nossa consciência. Bom, a pergunta 621A. Se a lei de Deus está gravada na consciência, por que é necessária então a revelação? Nós tivemos Moisés, tivemos o Cristo, tivemos Kardec e a pleiade de espíritos enorme nos passando, né, as leis de Deus. Então, por que? Se ela está aqui. Não é verdade? Não fica um negócio meio... Bom, mas está aqui na minha consciência, mas por que veio Moisés? Por que veio Cristo? Por que veio Kardec, Chico, enfim? Essa pleiade toda de espíritos para nos passar as leis. Por quê? Porque os homens se esqueceram dela e a desprezaram. Nós esquecemos da lei de Deus e nós desprezamos a lei de Deus. Por isso que nós sofremos. Por isso que eles vieram nos lembrar. Aí perguntar na 619,
foi perguntado o seguinte: a todos os homens Deus facultou conhecer as leis de Deus? Quer dizer, se ela está gravada na nossa consciência e nós esquecemos, a pergunta foi: a todos os homens é facultado conhecer essas leis? Olha só a resposta. Todos podem conhecer, mas poucos as compreendem. Menos ainda as praticam. Olha, podem conhecer? Todos podem conhecer. Nós compreendemos? Poucos de nós compreendemos. Muito menos ainda pratica essa lei. Quem melhor pratica a lei são os homens de bem. Os homens de bem são aqueles que praticam essa lei. Agora, indo para o Evangelho segundo o Espiritismo, para falar do homem de bem, ela perguntou: quais são os caracteres do verdadeiro homem de bem? A resposta: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então, se nós queremos ser homens de bem, nós temos que praticar essa lei: amor, justiça e caridade. Nós chegaremos lá. Pergunta 625. Qual o tipo e modelo mais perfeito que Deus nos deu para servir de guia? Então, se nós temos que ser homens, quando eu digo homens, na verdade, assim, a humanidade, né? Nós todos, homens, mulheres. Se nós temos que ser homens de bem, se a humanidade tem que ser agir no bem, que modelo que nós temos que seguir? Quem é que nos serviu esse verdadeiro? Quem veio aqui foi um verdadeiro homem de bem? A resposta: veio de Jesus. Jesus. Na dúvida de como agir em qualquer momento da sua vida, pense: como Jesus agiria nessa situação? É esse jeito que nós temos que agir. Certo? Jesus é o nosso guia e modelo, sempre em seguir. Mas, por que então que Deus permite que entre nós tenham pessoas que ainda não ajam assim, que cometam crimes, que sejam violentas, enfim, que não sigam as leis de Deus? Aí a resposta é que é para nos servir de ensinamento. Então eles estão nos ensinando, e também para nós praticarmos a caridade para com eles, ensinarmos a eles e para nós exercitarmos o perdão. Essa caridade com essas pessoas é mais difícil, né? Mas nós temos que exercitar. Bom, agora, como é difícil, nós falamos no início, né, que existem várias versões de Bíblia, então, em vários ensinamentos. Mas foi perguntado também, por que Deus permite que haja essas várias versões, para que a gente fique confuso, que nós fiquemos confusos? Para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então nós temos que ter o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, porque nós temos as leis de Deus aqui. E não podemos nos confundir, deixarmos nos levar pelos nossos interesses e interpretar da maneira que for melhor para nós, para atender os nossos interesses. Nisso, tem uma passagem de Jesus que é a seguinte: naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes, então aqueles sacerdotes do templo, Jesus dirigindo-se a eles disse o seguinte: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Aí o filho respondeu: não quero. Mas aí ele mudou de ideia e de atitude e foi trabalhar na vinha. Aí o pai dirigiu-se ao segundo, ao outro, né? E disse para ele a mesma coisa. E esse respondeu:
Sim, Senhor, eu vou, mas não vou. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí Jesus perguntou ao sacerdote, qual dos dois? E eles responderam, o primeiro. Olha, o primeiro que disse que não ia e mudou de ideia. E foi ele que fez a vontade. O segundo que falou, não, eu vou, sim, senhor, e acabou não indo. Esse não fez a vontade do Pai. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino do céu. Isso é uma palavra de Jesus. Então, não adianta a gente fingir para nós mesmos que nós aceitamos o Evangelho de Jesus, que nós aceitamos estar com Deus. Nós temos que olhar para dentro de nós e nos modificarmos, nos melhorarmos. Procurar ver onde a gente não está cumprindo a lei e partir para uma mudança e começar a realmente fazer. Ninguém está dizendo aqui que isso é fácil. Ninguém está dizendo aqui que nós conseguimos e os outros não. Nós estamos todos no mesmo barco. Só existe um mestre. O mestre é Jesus. Nós todos somos aprendizes. Certo? Mas chega. Bem, mas voltemos aqui às nossas leis de Deus. Então, nós temos as leis materiais e nós temos as leis de Deus. Fazer uma pequena comparação entre as duas. Leis materiais, elas são mutáveis. Nosso primeiro Código Civil foi em 1830. De lá para cá, o que ele mudou é brincadeira. Então ela muda sempre. As leis de Deus, imutáveis. Desde a criação do universo, é a mesma lei, não muda. A nossa lei é regional. Cada país tem a sua lei, e uma lei às vezes não vale em outro país. Você vai para um país, uma coisa que é permitida, no outro é proibida. A lei de Deus é universal, ela vale para o universo. Não é para o planeta Terra, é para o universo. A nossa lei é punitiva, ela serve para punir depois que a gente errou. A lei de Deus é corretiva, ele nos mostra antes de nós cometermos erro o que vai acontecer. E aí a gente comete e nós sofremos uma correção, não uma punição. A lei material, na lei dos homens, não atinge a todos. Na lei de Deus não fica impune uma infração, por menor que seja. Por menor que for o erro que nós cometemos, nós vamos ter oportunidade de reparar. Não é que Deus é vingativo, é punitivo. Não, mas Ele vai nos dar a oportunidade de reparar. A gente precisa reparar. Nossa lei nem sempre é justa. Tem coisas que são pecado, vamos dizer assim, são infrações aos olhos de Deus e aos olhos dos homens não são. Mas a lei de Deus, ela é infinitamente justa e bondosa. Bem, agora, se nós conhecemos a lei de Deus, então o que é o bem e o mal? O bem é quando nós estamos com Deus. A única felicidade que a humanidade precisa é as leis de Deus. Quando está na lei de Deus, está feliz. O homem, a humanidade, só é infeliz quando se afasta dessa lei. Nós só nos tornamos infelizes. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, é porque em algum momento eu me afastei das leis de Deus. Eu me afastei de Deus e aí eu estou precisando passar por aquilo para me melhorar, para me corrigir, para me fortalecer. Sempre que nós nos afastamos, é que nós sofremos. Bom, a moral é que nos faz perceber a diferença entre o bem e o mal. Então a moral é uma conduta que nós temos que seguir para andar na lei de Deus. Bom, mas aí perguntaram para Jesus qual o maior mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e todo o teu entendimento e toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento da lei.
amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Não nos esquecendo que eu tenho que me amar antes de amar alguém. Nós temos que nos amar, nos valorizar, nos respeitar, nos perdoar, nos dar oportunidade a si próprio, primeiro antes dos outros. Como que eu vou gostar de alguém se eu não gosto de mim mesmo? Primeiro eu tenho que gostar de mim. Bom, e Cristo também disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é bem interessante, né? Bom, mas no livro dos Espíritos também tem uma pergunta assim: o que dizer das leis de Deus serem divididas em 10 partes? Moisés trouxe o decálogo para nós. Então ele perguntou: o que dizer dessa divisão da lei em 10 partes? Falou: olha, essa divisão é baseada na lei de Moisés e ela pode ser usada sem problemas. Então, no livro dos Espíritos, foi dividido em 10 partes. Nós vamos falar rapidamente delas. Então, primeira, 10 leis. Primeira, adoração. Isso que nós falamos no começo, que é a criação que Deus criou. Nossa, que magnífico, gente. Deus criar um planeta como o nosso para nós vivermos, que tudo está em harmonia, tudo está funcionando direitinho. Desde o micro ao macro, não tem nada errado. Nós temos que ficar gratos a Ele, adorar Ele, agradecer a Ele por isso. Sempre. Lei da adoração, primeiro. Lei da criação. Deus nos criou a todos imortais. Nós não morremos. Quem morre é o corpo físico. Nós somos espíritos imortais. Lembrando, não eternos. Eternos, só Deus é eterno. Porque eterno aqui não tem começo nem fim. Nós tivemos o início, então nós somos imortais. Olha que maravilha. E Ele nos criou simples e ignorantes. Eu, nos meus estudos, não sei quem nos transformou em algum momento em imperfeitos. Eu não sei quem foi e em que momento. Mas eu não compartilho com isso, não. Nós não somos imperfeitos. Nós somos perfeitos na nossa natureza. Nós somos perfeitos na nossa natureza. Se nós fôssemos imperfeitos, Deus seria também. Porque Ele está criando bilhões, trilhões de seres imperfeitos. Como é que Ele pode ser perfeito? Criando coisas imperfeitas. Ora, fica sem sentido. Então, nós somos imortais. E simples e ignorantes. Nós somos ignorantes. Mas dentro da nossa perfeição. Bom, destruição. Tudo na natureza se transforma. Lavoisier já dizia, né? Na natureza nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Então, o nosso corpo, esse corpo físico, um dia ele vai para debaixo da terra. Isso não quer dizer que nós vamos. Essa é a transformação, a destruição do corpo. Mas a alma continua, o espírito continua. Então, é a reencarnação. Igualdade. Deus não criou nenhum de nós melhor que ninguém. Cristo, esse que nós amamos, esse que nós seguimos, ele foi criado igualzinho a nós, simples e ignorantes. Simples e ignorante. Só que, quantos milhões de anos atrás que ele foi criado? Nem me arrisco a dizer. Mas ele chegou a essa escala de evolução que um dia nós poderemos chegar. Ele mesmo falou: vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É só com o tempo, com o esforço, com a aprendizagem. Liberdade. Nós temos o livre-arbítrio de acreditar em Deus ou não acreditar. De seguir a lei de Deus ou não seguir. Nós temos esse livre-arbítrio. As pessoas não são obrigadas a acreditar no Criador, no nosso Pai. Só que cada vez que a gente se afasta dele, aparece o sofrimento na nossa vida. E aí a gente, de tanto sofrer, começa a cair em si e voltar a Deus. Por amor, não por medo. Ah, temos que temer a Deus. Não! Por que vamos temer o nosso Pai que nos criou, que é todo amor e bondade? Por que nós vamos ter medo dele? Ele é justo.
Se eu fizer coisa errada, eu vou ter que reparar por mim mesmo. A lei da reprodução. Nós nos reproduzimos, nós temos filhos. Mas o espírito não se reproduz. O espírito é criado por Deus. E um detalhezinho aí. Ah, o espírito não tem sexo. Não é verdade. O espírito tem sexo, sim. É que lá no livro dos espíritos, pergunta, o espírito tem sexo? Fala assim, tem. Não como vocês conhecem. Porque lá o espírito não engravida e não tem um filho espírito. Não. Mas eles têm sim sexualidade, eles trocam energias sexuais, até no aperto de mão. Né? Nós lemos na obra de Chico. Tem sim, tem sexo. É que é diferente daqui, não vai, isso teria que ser estudado e tal. Mas a reprodução existe a lei. Para a carne. Para quem está encarnado. Animal, vegetal, né? Para todos os seres. Existe a lei. Sociedade. Deus não nos criou para ficarmos sozinhos. Imagina se nós vivêssemos sozinhos. Ah, eu vivo sozinho. Ah, então eu quero uma cadeira para sentar. Eu tinha que aprender toda essa tecnologia para fazer essa cadeira. Ah, eu queria uma luz dessa. Ia ser difícil, viu? Fabricar uma luz dessa. E a energia para trazer aqui. Então nós não precisamos tudo isso. Por quê? Porque cada um vai se especializar numa coisa e vai servir para todos, para o todo. Isso é a sociedade. É um bem que nós compartilhamos. Um sabe fazer cadeira, o outro sabe fazer a luz. Ah, mas o que faz luz não sabe fazer cadeira, não precisa. O que faz cadeira não sabe fazer luz, não precisa. Não é verdade? Eu não preciso saber tudo. Eu me beneficio disso. Isso é a sociedade. Trabalho. Cristo disse, meu pai trabalha, eu trabalho também. Meu pai não cessa de criar. Essa história que nós vamos desencarnar e vamos lá ficar tocando harpa sentado em algum lugar, esquece, viu? Isso não existe. Na espiritualidade, continuamos os mesmos, não viramos anjo. Continuamos fazendo coisa errada, continuamos fazendo coisa certa. E nós trabalhamos sem cessar. Não existe isso. Certo? Então existe a lei do trabalho também. E eu deixei por último essa aqui, que é a lei de aquela lei que o verdadeiro homem de bem deve praticar. Justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Não existe justiça se não tiver amor. Não existe amor se eu não agir com caridade. E eu não consigo fazer caridade se eu não agir com justiça. Não existe um Senhor. E é difícil, viu, gente? Muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo caridade e nós não estamos fazendo, não. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que falar assim. Não, você tem que falar não. Não é? Eu tenho que fazer isso. Não, às vezes você não tem que fazer. E às vezes você tem que fazer e você vai lá e não faz. Não vou fazer isso. É difícil isso. Saber em que momento a gente está agindo com caridade ou não. Por isso que a gente tem que conhecer a lei de Deus. Os preceitos morais do Cristo, aí a gente erra menos. Aí a gente sabe em que momento que tem que agir, falar sim, falar não, fazer ou não fazer. O sofrimento não tem na lei. Aí eu procurei dor e sofrimento na lei. Não tem. Mas como que tem dor e sofrimento? É porque a gente se afastou da lei. Toda vez que eu me afasto da lei, aí eu tenho dor e sofrimento. Aliás, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Amor é a lei que rege a harmonia do universo. Isso quem falou para nós foi Leon Denis, naquele livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Olha só, amor é a lei que
que rege a harmonia do universo. João Evangelista disse, né? Deus é amor. Amor é o sentimento que levou Deus a nos criar. Então, se nós queremos estar próximo dessa lei de Deus, se nós queremos realmente estarmos praticando as leis de Deus, primeira coisa que nós temos que aprender ainda, que a gente não sabe, é amar. Nós não sabemos amar. Falou em amor, a gente já associa com a parte sexual, não é? Não é disso que nós estamos falando. Amor é uma coisa muito acima disso. Amar é a gente ser caridoso, ser compreensivo, benevolente, indulgente, perdoar, saber perdoar a si próprio, ao outro. Isso que é amor. Então, a essência das leis de Deus, como dizem esses nossos irmãos, é o amor. Para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui, a reencarnação não serve para a gente vir aqui sofrer. Isso aqui não é um vale de lágrimas. Não. Nós estamos aqui para aprender a amar. Mas às vezes para a gente aprender a amar, a gente tem que sofrer, tem que se ferrar bastante tempo. Sofrer para aprender a amar. Mas a gente aprende, né? Nós somos eternos, nós temos aí a eternidade para aprender. Era isso, né? Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo. Então aí está a confirmação. Se eu for aprender mal, então automaticamente nós só, né?